Na aula de hoje, nós vamos conhecer um gênero textual que está no livro 2, capítulo 9, página 318 do seu livro, os mini-contos. Antes de mais nada, vamos relembrar os gêneros textuais que envolvem uma narrativa. No começo do ano, nós falamos sobre os causos, que é um gênero que está atrelado à narração porque conta um fato, conta uma determinada história. Temos o romance, a novela, a crônica, o conto e também o mini-conto. Relembrando que o romance e a novela, eles têm estruturas maiores, assim como crônica e conto têm estrutura menores. E o mini-conto, ele tem uma estrutura menor ainda. Mini-conto? Mas o que é um mini-conto? Você já ouviu falar desse gênero textual? Se você observar a estrutura da palavra, o prefixo mini indica algo pequeno, algo bem resumido. Por esse motivo, um mini-conto, que também é conhecido como microconto ou nanoconto, é uma espécie de conto bem pequeno, ou seja, eu conto uma determinada história, conto um determinado fato, porém com uma estrutura menor que os outros gêneros textuais citados anteriormente. Um mini-conto pode apresentar uma narração dentro de apenas uma linha, ou seja, você encontra mini-contos com até 50 palavras mais ou menos. Contudo, você pode fazer uma narrativa com apenas uma linha. No livro de vocês há um mini-conto de um autor que é especialista nesse gênero textual, o Augusto Monterroso, O Dinossauro. Esse conto diz o seguinte: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Observem que eu consigo perceber que eu estou contando uma história e que há nessa narrativa a presença dos elementos essenciais para uma narração. Além dos elementos essenciais para uma narração, os mini-contos, eles têm características próprias. É preciso, para que você tenha um mini-conto, para que você identifique que aquele texto é um mini-conto, que ele tenha concisão, ou seja, somente a ideia principal deve ser apresentada, deve estar presente, porque o restante da história vai muito da imaginação do receptor, do público-alvo, de quem estiver lendo aquela narrativa. Narratividade, ou seja, para ser um mini-conto, eu preciso perceber ali que há uma história, mesmo que resumidamente, sendo contada. É preciso ter um efeito. O efeito do mini-conto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Ou seja, você precisa despertar nele a curiosidade, a expectativa. Logo na abertura, o conto deve prender a atenção do leitor. E a exatidão. Você precisa escolher muito bem as palavras na hora de escrever o seu mini-conto, para que você não exceda o essencial, ou seja, porque se você começar a colocar palavras demais, de repente ele foge dessa característica, desse gênero textual, que é contar uma história com o mínimo de palavras possível. Reforçando, o mini-conto, ele apresenta, sim, os 5 elementos de uma narrativa. Então, eu consigo perceber a personagem, o espaço, o narrador, o tempo, a ação, o enredo que está sendo apresentado naquele mini-conto. Então, não é porque ele tem compromisso com a brevidade que ele não vai ter os 5 elementos essenciais de uma narrativa. Afinal de contas, ele é um gênero mini-conto, mas ele pertence ao tipo textual narrativo. Vamos ver logo a seguir
mais um exemplo de um mini-conto, de Lígia Fagundes Telles, uma famosa escritora brasileira também, galera. Chama-se Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Observem o seguinte, eu disse a vocês que alguns detalhes no mini-conto fica por conta da imaginação do leitor. Então, quando há essa resposta nada, esse nada pode significar coisa alguma, ou pode significar que o mar disse a quem foi se confessar para que aquela pessoa nadasse. Então, o mini-conto ele tem também essa questão do jogo de palavras, é trabalhar realmente com a imaginação de quem for receber aquela mensagem, de quem for receber aquele texto. Joinha? Entendido, meus amores, o que é um mini-conto? Então, façam as atividades propostas, leiam o conteúdo que está no livro de vocês e um beijo grande no coração de vocês. A nossa aula de hoje fica por aqui. Meu nome é Rosângela Dias, sou professora de redação. Tchau!